Estamos de volta, é o segundo bloco do Capanema Agora. A imprensa local foi convidada pelo coordenador do SAMU para esclarecer algumas dúvidas em relação aos serviços. Vamos ver a matéria de Elson Farley. Por ser ofertado pelo Sistema Único de Saúde, o SUS, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, SAMU, também passa pela lógica da universalidade, equidade e integralidade e não deixa de atender ninguém. Mas existe legislação, portarias e critérios para funcionamento do serviço para todo o país. Na manhã dessa quarta-feira, dia 17, o coordenador da Central de Regulamento do SAMU, Rogério Gonçalves, convocou a imprensa capanemense para orientar a população sobre a utilização do serviço. Em alguns casos, pacientes graves, paciente crítico, por exemplo, atropelamentos, esfaqueamento, ferimento por arma de fogo também, a gente faz o resgate, parto de risco, transporte de pacientes graves entre hospitais, vamos supor, daqui de Capanema, por exemplo, da UPA para uma UTI em Belém, também vai no SAMU também. Alguns casos que a população às vezes precisa entender é que tem situações que não são emergência e ela acaba ligando para o 192 pedindo o SAMU. E o médico que está na central lhe orienta, o cidadão que um dor de cabeça, febre, não é um caso de emergência para o SAMU naquele momento. Então, o médico orienta para que a pessoa solicite ou o bombeiro 193 ou ligue para o telefone do PAN, que o médico também, na hora, ele dá para a pessoa que está solicitando. De acordo com Rogério, outras situações contribuem para dificultar a prestação do serviço de atendimento do SAMU, como, por exemplo, o fato de o governo do estado ainda não ter repassado desde o início deste ano a sua parte da verba, que seria destinada para a despesa com recursos humanos. O recurso do estado, o município pode lançar mão desse valor para ajudar a pagar os recursos humanos. Quando o estado não cumpre essa parte até o momento ainda, o município ele tem que arrumar uma forma de conseguir manter o pagamento do pessoal em dia. Uma outra fonte de recurso que o município recebe é do Ministério da Saúde, e esse recurso é para a manutenção do veículo. Então, se uma ambulância quebrou, é com esse recurso que ele vai utilizar. Se ela tem que pagar o seguro, combustível, pneu, é com o recurso que o Ministério da Saúde está mandando. A atual situação do SAMU no município de Capanema não é das melhores, uma vez que a população contava com 3 ambulâncias, unidades de saúde básicas, USBs, porém, todas elas foram levadas para manutenção e ainda não retornaram. O município de Capanema hoje, nesse momento, não tem ambulâncias na base funcionando, mas se tiver algum resgate dentro do município, a central aciona a ambulância mais próxima daqui da região, ou a gente chama de Pirabas ou Bragança, e assim que ela funciona. Gente, uma das dúvidas da população ainda, quando você deve acionar o SAMU e quando deve acionar o Corpo de Bombeiros. Aí, portanto, o coordenador falou sobre o SAMU, só que nós fomos convidados também pelo quartel do Corpo de Bombeiros, porque houve uma discordância em relação às informações. Você vai ver agora uma entrevista com o major do Corpo de Bombeiros, o que ele fala sobre os atendimentos. Major, em relação aos atendimentos do bombeiro, do SAMU, o que compete ao Corpo de Bombeiros? Vejam só, eu chamei a imprensa aqui para divulgar para a comunidade o fato de que as declarações do pessoal do SAMU acerca de que eles não fazem o atendimento de urgência, de certo é um pouco equivocada. O que eu quero dizer para os senhores é o seguinte, para a comunidade em especial, que o Corpo de Bombeiros está pronto para defender a comunidade, mas nós temos viaturas e equipamentos destinados ao atendimento de resgate. Uma viatura de resgate como a nossa, tão especializada como ela está, ela tem a função de atender uma necessidade muito mais urgente do que um transporte clínico. De tal sorte que eu convido a população a compreender a circunstância em que o Corpo de Bombeiros se encontra. Nós temos uma viatura de resgate para atender acidentes automobilísticos, grandes eventos que contenham múltiplas vítimas, e nós não podemos empenhar de todo o suporte para atender um atendimento clínico. Então, na verdade, eu queria só corroborar esforços para que nós tenhamos condições de atender a comunidade de Capanema e do entorno, são 24 municípios, com um mínimo de atenção. Eu preciso dirimir e selecionar as ocorrências que entram no 93. Major, na realidade a população precisa entender quando acionar o SAMU e quando acionar o Corpo de Bombeiros. O senhor poderia citar algumas situações específicas, quem deve ser acionado em cada situação? Vejam só, uma situação de emergência médica. Nós temos uma parada cardiorrespiratória em casa, nós temos um acidente automobilístico, nós temos uma vítima presa nas ferragens, nós temos uma criança picada de cobra. O Corpo de Bombeiros e o SAMU estão juntos para isso.
Mas entender que o Corpo de Bombeiros não vai poder atender uma ocorrência de pequeno poder, que não coloque tanto em risco a sociedade ou uma pessoa, porque no momento que eu estiver fazendo o atendimento dessa pessoa, naquele momento pode entrar uma ocorrência de acidente automobilístico e eu estou com uma vítima, eu estou com um paciente de pequeno risco dentro da viatura. Eu vou ter que levar esse paciente, portanto, até o hospital, fazer o encaminhamento dele, entregar ele, portanto, para quem? Para o médico de plantão, para depois sair de lá e socorrer a outra vítima. Esse período de tempo que eu vou levar perdendo para poder atender essa pessoa, eu poderia estar salvando uma vítima presa nas ferragens. Ao mesmo tempo que isso também pode acontecer com o SAMU. Só que o SAMU não tem os equipamentos de resgate que nós temos para poder fazer, por exemplo, a extricação de uma vítima, tirada dessa vítima de dentro das ferragens. Então, o próprio SAMU vai precisar do serviço do Corpo de Bombeiros. Então, nós temos que deixar bem claro para a comunidade que ela precisa entender qual é o serviço do Corpo de Bombeiros. E, efetivamente, entender que nós estamos à disposição para atendê-los, para poder socorrê-los. Mas dizer que se acontecer um transporte clínico chamar só o Corpo de Bombeiros, o Corpo de Bombeiros vai se negar a atender. Aí a população vai entender o quê? A população vai entender que o bombeiro está se negando a fazer atendimento? De forma nenhuma. A gente só precisa selecionar o atendimento para prever uma coisa mais grave que pode acontecer, para empenhar o equipamento adequado para socorrer essas pessoas. Tá certo? Mas algo mais a declarar, esclarecer para a população? Tá? Nós trabalhamos em parceria com o SAMU. Nós nunca estamos aqui para dizer isso, mas nós chamamos a imprensa para justamente esclarecer esse ponto. Não é só o Corpo de Bombeiros que atende urgência médica. Então, o Corpo de Bombeiros e o SAMU atendem juntos essas ocorrências. Se a população ligar para o Corpo de Bombeiros e não obtiver o atendimento, tem que levar em consideração o fato de que essa viatura, esse equipamento, esse pessoal está sendo empenhado em um outro atendimento, longe, inclusive, da sede do município de Capanema. Tá certo? O telefone de emergência do Corpo de Bombeiros é o telefone 193 e eu me encontro aqui no quartel do comando do Corpo de Bombeiros para responder às necessidades e às demandas que a sociedade precisar. Veja só, você que entendeu as entrevistas aí, as duas, deve ter percebido um desencontro nas informações. Eu não vou me arriscar a dizer quem está certo, quem não está, quando que se deve acionar o bombeiro, quando se deve acionar o SAMU, porque aí eu teria que dizer que alguém faltou com a verdade. Eu não vou me expor a isso. Agora, a questão ainda está. Para mim não foi esclarecido porque o bombeiro contou uma versão e o SAMU contou outra versão. Então, a população ainda não conseguiu entender. O que eu quero pedir nesse momento é que haja um acordo entre bombeiros e SAMU e quero até convidá-los a uma entrevista aqui nos nossos estúdios para que juntos nós possamos discutir o assunto, né, porque foi uma entrevista separada, como você viu, e para que possamos chegar a um acordo, a uma conclusão, para que de fato possamos esclarecer algo com precisão para a comunidade. Então, eu me comprometo em entrar em contato mais uma vez com o Corpo de Bombeiros, assim como o SAMU, para tentarmos marcar uma entrevista, para debatermos o assunto e esclarecer de forma bem objetiva para a comunidade quem deve ser acionado em cada situação. Tá bom assim? Então, nós vamos ainda tentar nos aprofundar aí no assunto. Vamos agora falar de promoção. Quero apresentar para você as promoções da loja Marilar, a loja do seu coração, aí na tela. Abril é o mês que a Marilar abre seu coração com as melhores ofertas. Refrigerador Electrolux RE31, uma mais 9 de 112,30. Estofados Rocha Texas ou Macário Safira, 3 de 2 lugares, uma mais 9 de R$56. Colchão Topázio D60 Ouro Super, uma mais 9 de R$75. Roupeiro Demobile Clean 6 portas e 3 gavetas, uma mais 9 de R$48,20. Marilar, a loja do seu coração. Capanema agora vai fazer uma pequena pausa neste momento. Estou indo para o intervalo comercial, mas na volta estarei falando para você sobre o alistamento militar. Você não pode perder essas informações. Eu volto em instantes.